Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito será o teu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. Em tudo o que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça, e não por cauda, e só estarão em cima, e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para guardar e cumprir. Fecha sua Bíblia. Senhor, esta é a tua palavra. Vem, meu Deus, falar a cada coração nessa noite. Aos que estão aqui, aqueles que estão em casa, estão assistindo online. Meu Deus, que a tua palavra venha de encontro, Senhor, a necessidades dos teus filhos. Que a tua palavra, meu Deus, venha transformar vidas, venha mudar propósitos, venha, meu Deus, transformar lares, venha, meu Deus, reverter causas que estão, meu Deus, consideradas enganadas já, desenganadas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer, ó Pai, através da tua palavra, meu Deus, grandes coisas. Usa, meu Deus, a minha vida como instrumento em tuas mãos e fala a cada um de forma poderosa nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Portas abertas. Hoje é o início dessa campanha. E nós lemos aqui uma palavra de Deus que fala a respeito das pessoas que andam debaixo da vontade de Deus. Pessoas que andam segundo a vontade do Senhor. Como será a vida dessas pessoas que andam segundo os propósitos de Deus? E nós lemos aqui as vontades que Deus tem e as promessas que Deus tem para o seu povo. Quem aqui é povo de Deus? Amém. Quando, há muitos anos atrás, eu participei da primeira campanha Portas Abertas, e o pastor falou assim: traga o seu propósito,
Traga algo que simbolize o seu sonho. Traga algo que diga respeito com aquilo que você quer alcançar. Traga alguma coisa que represente o que você quer para a sua vida, para os seus negócios, para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos. Algo que signifique algo para o seu futuro. E eu lembro que eu fui no depósito de material de construção e fui comprar uma chave para uma casa. Eu não tinha casa, eu não tinha dinheiro para construir uma casa, eu não tinha terreno, eu não tinha nada. E eu não conseguia guardar dinheiro para sequer começar a comprar o material de construção. Mas eu fui lá, comprei uma fechadura para uma porta que não existia, para uma casa que não existia. Peguei um chaveiro bem bonito, coloquei a chave e levei na igreja para que fosse ungida aquela chave. E aquela chave representava a minha casa. Representava a minha casa, que eu levei no altar, no primeiro dia da campanha Portas Abertas. E era uma campanha que era de 13 semanas, não era de 7 semanas como nós estamos fazendo aqui. Mas semana após semana, com aquela chave no bolso, eu apresentava ao Senhor. E eu me lembro que pouco mais de 1 ano, depois de apresentar aquela chave, para ser consagrada, para receber a unção, a oração, pouco mais de 1 ano eu estava entrando na minha primeira casa própria. Eu não tinha terreno, eu não tinha dinheiro para comprar um bloco. E Deus me deu o terreno, me deu condições de comprar o material, de pagar o pedreiro, de construir a casa e de entrar na minha primeira casa. Foi fácil? Claro que não. Mas Deus proveu. Repita comigo, Deus proveu. Por que eu estou te contando isso? Para mover a sua fé. Para você fazer algo com relação àquilo que você quer alcançar. Qual é a porta que você precisa aberta na sua vida? Pergunta para quem está do seu lado aí. Fala para a pessoa aí. Qual é a porta que você precisa que seja aberta? Pergunta para outra pessoa. Que porta você precisa? Qual é a porta? Algumas pessoas podem dizer uma porta de emprego. Até uma pessoa perguntou para mim hoje, pelo WhatsApp, pastor, eu posso levar a carteira de trabalho? Não, não pode, deve. Qual é a porta? É a porta de emprego? É a porta de um negócio? O que é? É um contrato que não andou? É um processo que está parado? É uma vitória na sua vida financeira? Nos seus relacionamentos? O que essa porta aberta significa para a sua vida? Qual é a porta que você precisa? E quando nós lemos a palavra e diz assim, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor. E o que a voz do Senhor ordena? Ela manda que nós sigamos as regras. Quando a gente anda segundo as regras, as coisas dão certo. Fala para quem está perto de você, e quando nós andamos conforme as regras, as coisas dão certo. E a palavra de Deus nos dá o caminho. A palavra do Senhor nos dá a direção. E a palavra de Deus nos fala, se vocês guardarem os meus estatutos, se vocês estiverem atentos àquilo que eu falo, diz o Senhor. Então começam a vir as promessas. A primeira promessa que vem é que Deus te exaltará. No versículo 1 diz que Ele exaltará vocês sobre todas as nações da terra.
O que significa isso? Que todo mundo na face da terra vai te conhecer? Qual é a nação que você vive? Qual é o povo em que você está ali dentro desse povo? As pessoas vão te conhecer. Como vão te conhecer? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que tem o favor de Deus. Muitos vão olhar para você e vão falar assim: poxa vida, é uma sortuda, da noite para o dia deu certo. Muitos vão olhar para você e vão falar: é um sortudo, olha só, da noite para o dia, parece que ganhou na loteria. Mas ninguém sabe que você passou por 7 semanas de oração, pela campanha Portas Abertas, que você obedece aquilo que o Senhor fala, que você cumpre a palavra do Senhor, que você fica firme no seu propósito. As pessoas lá fora não veem o quanto você se esforça. Elas olham o teu resultado e elas falam assim: ah, é um sortudo, as coisas dão certo para ele. Por que as coisas dão certo para o Donizete e não dão certo para mim? Por quê? Por que as coisas vão bem para o Richard e não vão bem para mim? É um sortudo? É um sortudo? Não é assim? Às vezes a gente vê as pessoas falando aí fora que pessoa deu certo na vida. Nossa, Deus foi bom para aquela pessoa, né? Amém. Mas e o esforço? E a dedicação? E as madrugadas de oração? E o tempo de consagração? Tempo de leitura, tempo de estudo, dedicação, de projeto? E tudo isso, as pessoas não veem. As pessoas olhavam para o meu pai lá atrás, depois que ele deu certo, e falavam assim: nossa, o Roberto é um sortudo, ganha bem, deu tudo certo para ele na vida. Mas eu via meu pai chegando 1, 2 da manhã em casa, acordando às 4:30 para estudar, para ralar, estudar. Dormia 2 horas por noite, 3 horas por noite, para da noite para o dia, deu certo. Da noite para o dia as coisas parecem que mudaram. Mas e o tempo de dedicação? A gente que estava dentro de casa via. A minha mãe acordava nas madrugadas para fazer café, para ajudar o meu pai a despertar, para ele estudar, para ele se esforçar. E ela não ficava no pé dele, ela apoiava ele. E da noite para o dia deu certo. Olha só, como ele foi sortudo, né? E as pessoas, elas imputam esse selo sobre os outros. Nossa, esse é um sortudo. Como ganha bem, como deu certo. Por que só ele tem sorte? Parece que Deus só ouve a oração dele. Mas e aí? O que as nações, o que as pessoas vão falar ao seu respeito? Vão olhar para você e vão falar: é um coitado, é uma coitada. Ou vão olhar para você e vão falar: poxa vida, como Deus foi bom com essa pessoa. Por que Deus é tão bom com essa pessoa e não é comigo? O que as pessoas vão falar a seu respeito? E a palavra diz que aqueles que ouvem a voz do Senhor serão benditos em todas as áreas, serão benditos por onde estiverem, serão benditos por onde andarem. Fala que serão benditos na cidade, serão benditos no campo, não importa o local, a bênção do Senhor estará com eles. A palavra de Deus diz que onde eles colocarem as mãos, onde eles empenharem as suas forças, serão benditos. Serão benditos ao levantar, serão benditos ao deitar, serão benditos ao acordar, ao dormir. Serão benditos em todo momento. Mas essas pessoas, para receberem esse selo de benditos, precisam antes ouvir a voz do Senhor. Ouvir o chamado de Deus. Precisam estar atentas à voz de Deus. Não podem estar despercebidas daquilo que o Senhor fala.
No versículo 7, diz que o Senhor fará com que os seus inimigos que se levantaram contra você e vieram por um caminho, sejam derrotados na sua presença. Fugirão por 7 caminhos. Significa que você será vitorioso, você será vitoriosa no Senhor. Olha quantas promessas Deus tem para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que estão atentos àquilo que o Senhor diz. Lá em Apocalipse fala das cartas às igrejas, fala: ao vencedor darei tal coisa, aquele que vencer terá o direito de tal coisa, aquele que persistir ganhará tal prêmio. Não fala aquele que desistiu pelo meio do caminho, aquele que pegou o arado e largou, aquele que assumiu um compromisso e deixou para trás, aquele que começou e largou. Não fala, fala aquele que persistiu, aquele que concluiu, aquele que chegou ao final, aquele que foi vitorioso. Esse terá direitos, esse terá prêmios, esse receberá grandes coisas das mãos do Senhor. Vitorioso, vitoriosa. No versículo 11 fala a respeito de prosperidade. Fala que o Senhor dará abundância de bens no fruto do ventre. Fala que os seus frutos, eles prosperarão. Você terá, não apenas para você, mas você terá em abundância. Olha isso. Versículo 12, olha o que diz lá. Fala que você é escolhido, porque o Senhor abrirá o bom tesouro. E ele fala assim: o céu. O Senhor dará do seu bom tesouro, o céu. Bênçãos dos céus, bênçãos da terra, bênçãos que excedem os montes eternos. Qual é a porta que você precisa que se abra? Pergunta para quem está do seu lado: qual é a porta que você precisa que seja aberta? Escolhido do Senhor. Fala que vocês emprestarão a muitos, mas vocês não tomarão emprestado. Terão para distribuir, mas você não precisará pedir ajuda. Fala para quem está do seu lado: você vai ter para distribuir à vontade. Fala para quem está do seu lado: você não vai nunca mais precisar pedir ajuda, porque o Senhor vai prosperar. Lá no versículo 13, concluindo toda essa leitura que nós fizemos, fala que você será colocado por cabeça. Fala comigo: cabeça. E não por cauda. Você será colocado como líder e não como liderado. Você será colocado em lugar de destaque, não ficará mais à margem. Você será cabeça e não cauda. Você estará por cima e não por debaixo. As palavras do Senhor, a palavra que Deus tem para a sua igreja nessa noite, são grandes promessas que o Senhor está fazendo ao seu povo. E o que eu tenho para falar para você da parte de Deus: permaneça firme. Você já viu aquelas provas que tem nas Olimpíadas? A pessoa vai lá em alguns segundos, alguns minutos, ela conclui uma prova e ela sai de lá ou vitoriosa ou derrotada. Mas para ela chegar lá, para ela representar o seu país, ela teve que vencer muitos. Ela teve que se destacar diante de milhares, diante de centenas, para poder ter o direito de ir lá e concorrer a um lugar no pódio. Mas uma coisa eu te garanto: nenhuma daquelas pessoas, dependendo da prova, tem lá 40 pessoas para disputar aquela prova. Nenhuma daquelas 40 vai pensando assim: ah, eu vou, mas
Não tem problema se eu voltar sem a medalha. Nenhuma delas vai pensando que vai perder. Nenhuma delas vai com pensamento de derrota. Nenhuma delas vai falando assim, só vou passear, já está bom. Nenhuma delas. Todas elas vão querendo alcançar o primeiro lugar. Mas só tem um primeiro lugar. Como é que faz? Aí tem que ser o melhor. Não é assim? Por isso a disputa. E aí eu quero abrir um parênteses. Hoje, nos dias que nós vivemos, é até um crime colocar jovens, adolescentes, para fazer algum tipo de disputa. Eu lembro que um campeonato de jovens, tinha molecada de 15, 16, 17 anos de idade, maior que eu, uns cavalão desse tamanho assim. E passava o rodo no futebol no campo. Não tinha dó. E eu assistindo aquilo, para mim foi uma novidade, porque eu não acompanhava fazia um tempo, e eu não via o juiz levantando o cartão amarelo. E eu falei para o rapaz assim, por que o juiz não deu o cartão amarelo? Quase matou o outro. Ele falou, porque não pode. Eu falei, como assim não pode dar cartão? Eu falei, eu assisto o jogo na televisão, lá tem cartão. Por que aqui não pode? Porque não pode constranger a criança. Eu falei, meu Deus. Então dá medalha para todo mundo de uma vez. Não é assim? Não pode constranger o dodói. Quem aqui já levou alguma punição porque fez alguma coisa errada? Vai, gente, levanta a mão, para com isso. Não tem vergonha não. Quando a gente era criança, levava algum tipo de punição, algum tipo de castigo, perdia alguma coisa, tomava um cartão do juiz, era expulso de campo, cartão vermelho. Hoje não pode constranger a criança, desse tamanho os marmanjos, não pode constranger, porque pode ferir ele. Que povo que está crescendo dodói nos dias de hoje. Dodói. E não pode levar um não. Essa criança, ela cresce, e o primeiro não que ela leva, parece ser a maior decepção da vida dela, porque durante a jornada dela, ela não sofreu derrotas. Eu ia para campeonatos, eu fazia artes marciais, e eu ia para campeonato, eu falava para o meu pai, eu vou vencer, porque eu vou derrubar, porque eu vou, meu pai falava assim, vai lá filhão. Meu pai sabia que não ia fazer nada disso, era só ameaça. Mas eu ia, e eu voltava para casa muitas vezes sem medalha. E o meu pai falava assim, mas foi bem, foi tudo bem, está tudo bem, ninguém se machucou? Ninguém se machucou. Ele falou, na próxima você tenta de novo, Flávio. Meu irmão, Fernando, na próxima vocês tentam de novo. E a gente ia com sangue no olho, mas voltava sem medalha. De vez em quase nunca, voltava com uma medalha. Mas era raro. São mais os nãos que a gente leva na vida do que os sims. São mais as reprovações que a gente leva na vida do que as aprovações. E a gente cresceu dessa forma. Nós nos tornamos homens, mulheres maduros, porque nós crescemos dessa forma. E hoje, se você fala um não, você pode ser até criticado aí fora. Não pode falar não. Como assim? Quem aqui fala não para os filhos? Tem que ensinar. Eu lembro que o meu filho hoje tem 18 anos, é o terceiro, 19, não, ele tem 18. Tem 18. Está por ali. E eu falava para ele quando ele tinha quase 10 anos de idade. Eu falava para ele, sabe filho, você ouve não do pai, não ouve? Eu ouço, pai, bastante. Falei, sabe, a vida é assim. Lá fora, quando você for trabalhar, se você for empregado, funcionário, às vezes você vai encontrar um chefe perturbado. E ele vai encher a tua paciência, até você querer pular fora.
E aí, se você não está acostumado a levar uma bronca, a levar um não, a alguém reclamar de algo que você fez, que você precisa corrigir, se você não souber lidar com isso, você vai sofrer no futuro. E eu falava, e eu falo para os meus filhos, a vida lá fora não é fácil. As coisas não são um mundo de moranguinho, como muitos por aí dizem que é. Lá fora as coisas são difíceis. E nós, os nossos filhos, precisam estar preparados para as batalhas da vida. E cabe a nós fortalecer eles. E eu abri esse parênteses para te falar que você precisa ensinar. Se você não ensinar, lá fora vai ser difícil. Se você não ensinar, depois você vai ter que apenas colocar o seu filho no seu colo para ele chorar. Ensine, sem medo. Ensine que a vida não é fácil. Ensine que há lutas. Ensine que Jesus venceu o mundo. Se você ensinar os seus filhos, eles vão saber a quem recorrer. Eles vão saber buscar na palavra de Deus o recurso que eles precisam. Eles vão saber sim que quando eles precisarem de colo eles vão ter. Mas eles vão estar de peito aberto, cabeça erguida, para enfrentar todas as dificuldades. Não tenha medo de ensinar. Eu lembro que o meu pai, ele me contou uma história, quando eu era ainda pequeno, criança para adolescente. Para mim e para o meu irmão, ele contou uma história de um cara que estava na prisão. E ele tinha sido condenado a passar o resto da vida na cadeia. E eu lembro que havia saído a sentença de morte dele. E ele pediu para chamar a mãe dele. Pediu para chamar a mãe. Foi um pedido que ele teve para ele poder ter um encontro com a mãe. Ele não gostava da mãe dele. A mãe dele não gostava dele. Olha o relacionamento. E quando ele teve essa oportunidade de se encontrar com a mãe dele, ele chamou a mãe dele perto da cela e falou: mãe, vem cá que eu quero te dar um beijo. E a mãe estranhou essa atitude. E ele agarra a mãe dele, puxa, morde o rosto dela e arranca um pedaço. Ele fala assim: a senhora nunca me ensinou. A senhora nunca me corrigiu. Eu fazia as coisas erradas e a senhora aplaudia. Eu fazia as coisas erradas e a senhora não ligava. Hoje eu estou indo para a morte, porque a senhora não teve coragem de me falar um não na vida. É claro que transferir a culpa é muito fácil. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém, igreja? Nós precisamos fazer a nossa parte. A partir do momento em que nós fazemos a nossa parte, nós temos a consciência que nós fizemos muito bem a nossa parte, nós podemos ficar tranquilos. Fala para quem está do seu lado: a partir do momento que eu faço a minha parte, eu posso ficar tranquilo. E o que isso tem a ver com a palavra? Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, você terá sucesso em todas as coisas. Você será bendito em todas as áreas da sua vida. Você terá na sua vida as portas que você precisa que sejam abertas. Abra comigo a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Olha o que diz a palavra. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Continue firme. Ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que Ele tem te orientado. Ouça as instruções que vêm do céu para a sua vida. Porque o que Deus tem reservado para você é lá do céu. É o melhor que Deus tem para a sua vida.